Quero falar sobre a doutrina de Cristo em Hebreus, mas quero pegar apenas um aspecto dessa doutrina. É um assunto que foi levantado entre os pastores, que a gente tem tido comunhão com eles. Eu tenho ouvido de muitos pastores velhos, pastores com muitos anos de igreja, gente com seminário, gente estudada, gente de Deus mesmo, né, com coração em Deus. Mas eu tenho notado um pequeno problema, que é um problema da igreja hoje na terra, em relação às escrituras. A gente chega ao ponto de entender de verdade, querido, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, que muitas pessoas têm a falta da compreensão revelada daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, para ser entendida, você não precisa de um seminário, você não precisa de ser doutor, você não precisa ser um expert em português, você não precisa de nada disso. Você precisa realmente ter uma relação com o Espírito Santo e entender a Bíblia como um todo. Ele é um pensamento de Deus como um todo. Em 66 livros que nos foram dados, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Se nós pegarmos apenas partes que nos interessam e fazemos uma doutrina dela, daquela parte que nos interessa, não só nós corremos um grau. Eu vou ler algumas coisas, vou dar um exemplo bíblico para você, sobre entender errado a palavra de Deus, e muitos danos podem acontecer na nossa vida. Digamos que eu, Wagner, como você, nasci com um propósito maravilhoso em Deus. Quando eu nasci de novo, você nasceu de novo, o plano de Deus foi colocado, ele foi liberado como um download, como uma transferência, todo no nosso espírito. Pedro diz que tudo que eu precisar em relação a esta vida, para a minha vida normal, para o meu empreendimento, meus negócios, para o meu casamento, criação dos meus filhos, para o meu ministério, já está pronto, já foi liberado de uma vez por todas quando eu nasci de novo. E também não só isso, mas o entendimento dos céus em relação a essas coisas para eu viver na terra já foi liberado para mim. Amém, queridos? Então, o grande perigo é eu enfatizar uma parte só das Escrituras e não ter o entendimento da outra parte. Aonde que está o erro? O erro doutrinário, que não é sadio. Primeira coisa que as pessoas não compreendem, ou muitas vezes eles dizem que compreendem, mas chegam para a interpretação dos textos, eles erram. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia fala de uma pessoa. A Bíblia ela é centralizada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Você pode dizer amém? Em todos os livros, Jesus vai dizer em Lucas capítulo 24, ele diz assim, no caso, vocês não lembram que as Escrituras testemunham de mim, que a respeito do Messias, que devia sofrer, padecer e ressuscitar, está registrado na lei, nos profetas e nos salmos. A Bíblia, ela é completa por esses três fatos: a lei, os profetas, no caso, e nos salmos. Isso preenche a Bíblia, os 66 livros. Então, cada livro, ele vai falar sobre a pessoa de Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, o texto, João, ele revela que o espírito profético é o testemunho de Jesus. E 1 Pedro e 2 Pedro, capítulo 1 e o capítulo 2, Pedro vai dizer que os profetas antigamente, eles não profetizavam, eles sabiam, eles profetizavam, mas não era para eles, não é para o tempo deles. Eles investigavam as Escrituras para saber quando aconteceriam, mas havia um testemunho no coração deles que estas coisas, no caso, era para um tempo futuro, para o nosso tempo. Amém, queridos? Cada livro, cada profeta fala a respeito de Jesus. Esse é o assunto principal da Bíblia, no caso. Quando você achar um texto que aparentemente é difícil, vou dizer para você alguns, rapidamente. Primeiramente, aquele texto que diz que saiu da parte do Senhor um espírito de engano para cair na boca de um profeta diante de Acás. Amém? Um outro texto, Deus quis matar Moisés. Gênesis capítulo 6, ele vai dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem.
Deus criou todas as coisas, até mesmo o ímpio para a destruição, e Deus criou o mal. O que a gente vai entender, queridos, que se nós não compreendermos, pegarmos Jesus e colocarmos nesses textos, no caso, se Jesus estivesse aqui, era ele que queria matar Moisés? Não, porque nele não há morte. Então, a compreensão do texto, alguma coisa está errada. O que nós devemos entender é que quando foi escrito o Velho Testamento e até mesmo o Novo Testamento, os homens, na verdade, eles procuravam aquilo que eles entendiam como impressão, o Espírito de Deus falando com eles, eles tentavam colocar em palavras para nos deixar claro, e muitas vezes, tanto no grego, tanto no hebraico, como na língua portuguesa, você não acha a palavra exata para expressar o que você quer. Ok, queridos? Existem duas palavras que eu nem vou ficar nisso, outro dia eu entro nela, que é a palavra antropomorfismo. Fala essa palavra, olha que coisa gostosa. Antropomorfismo, fala comigo, antropomorfismo. Existe outra palavra, antropopatismo. Diga, antropopatismo. Agora diz rápido aí, enrosca, não enrosca não. Qual é o significado dessas duas palavras? Outro dia o Wilma mandou para mim, dizendo o que eu penso em relação a isso. Não vou falar agora a respeito disso, vou dar uma pincelada para você. A Bíblia diz que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus é mais altos do que os meus caminhos e os meus pensamentos. Quando a Bíblia fala do antropomorfismo, na palavra antro, quer dizer humano ou homem ali, no caso, morfismo é uma figura de linguagem em relação ao aspecto físico de Deus. Um exemplo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Lembra disso ou não? Então ali é usada uma linguagem humana para desvendar Deus. Olhos, Deus é espírito, queridos. Então vai falar sobre o braço do Senhor não está encolhido, as mãos do Senhor, na verdade, estão para nos abençoar. Ele colocou tudo debaixo do estrato dos seus pés. Vai falar da face, do cabelo. Vai falar do Senhor como característica humana, no caso. É uma linguagem. Então é mais ou menos assim. Se você tivesse se comunicar com uma formiga, você deveria descer no nível de uma formiga para ter a linguagem de uma formiga. Você consegue compreender? Antropomorfismo, na verdade, é pegar uma linguagem para descrever características de formas humanas. Olho, pé, boca. É isso que os escritores estão fazendo. Então, esse é o antropomorfismo. O antropopatismo é uma figura para expressar sentimentos. Tristeza, que Deus tem tristeza, que Deus tem alegria, que Deus tem arrependimento. É os sentimentos humanos dados a Deus, no caso. Embora isso seja uma ciência, isso é muito pouco. Então, quando lá em Gênesis 6 vai dizer assim, eu me arrependi, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. A palavra arrependimento ali, queridos, no hebraico, ali na verdade é o antropopatismo, que é dar a Deus características humanas e sentimentos. Aquela palavra no original, no hebraico, na verdade, ela não é arrependimento como eu e você nos arrependemos. É um pesar de coração. É um suspiro profundo. Sabe quando alguém te decepciona, você faz... É isso. Não é o arrependimento do homem, porque a característica de Deus é os seus atributos. Deus é soberano, Deus é imutável, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é imutabilidade, que eu acabei de dizer, Deus é bondoso, e Ele não tem variação nas suas características, nos seus atributos. Então Deus ama, Ele ama de forma eterna e soberana. Ele ama justamente, a Bíblia fala os seus atributos como juízo. O juízo de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, Ele é imutável, Ele é soberano, mas Ele também é amor. Ele é bondoso. Não pode ter um desequilíbrio nos atributos de Deus. Então, Deus não se arrepende como homem que iria ferir os seus atributos santos. Deus não poderia ser Deus se houvesse arrependimento nele. Então você vê em Gênesis 1, ele criando todas as coisas, Gênesis 2, Gênesis 3, ele dizendo é muito bom. E depois do capítulo 6 diz que ele se arrependeu de tudo. Isso fere, queridos, a onisciência de Deus, que ele faz algo, mas não dá certo e ele se arrepende. Mas esse é um outro assunto.
E qual é o problema que eu tenho ouvido e falado e o que é ensinado? No caso, é um problema. Se o primeiro passo para eu entender a Bíblia em qualquer texto é colocar Jesus no texto, Jesus faria isso, falaria isso? Não. Então, na verdade, é um problema de interpretação. E a interpretação aqui, queridos, não é só de quem traduziu do hebraico, do aramaico, do grego, não. O problema aqui é do próprio autor que escreveu. Estamos falando ali dos 40 homens que escreveram a Bíblia. Então, eles pegaram uma linguagem, viram algo, perceberam algo e tentaram colocar aquilo que eles entenderam ali, no caso. É a mesma coisa do texto de Amós, o profeta Amós, que viu o quê? Uma avenida cheia de carros, iluminados, os barulhos. Os profetas que viram aeronaves, mas eles não sabiam. Como que ele, na época dele que não tinha isso, ele iria comparar ao quê para expressar para as pessoas? Então cai numa linguagem antropomórfica ou numa linguagem antropopática. Dar a Deus características humanas em sentimentos e nos seus atributos físicos. Amém? Então o primeiro problema é não colocar Jesus no texto. Aqui você já pega os erros doutrinários. No caso, o segundo fato é entender que se a Bíblia ela tem o tema principal Jesus, o segundo tema principal é redenção, é salvação. Aqui nasce todo tipo de heresia, porque a maioria dos crentes nascidos de novo e crente velho não sabe muita coisa sobre salvação. Existe uma confusão sobre salvação. Nós vamos ler o texto então, vá comigo por favor, para Hebreus, no capítulo 6, sobre as doutrinas básicas de Cristo. David já pregou sobre isso aqui, acho que uma não, né? Doutrina não, né? Não? Você está em Hebreus? Acompanhe comigo, por favor. Aleluia. Versículo 1. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina, o ensinamento de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo aqui que eu e você, por causa da nossa maturidade, existem assuntos que nós nem precisamos mais voltar nele, que é assunto de criança. Reparou no que ele disse? Ele disse, deixa isso de lado à parte, porque isso é coisa de criança. Esses assuntos da doutrina de Cristo é coisa de criança, novo convertido. Ele diz, vamos avançar para o que é perfeito, para o que é maduro, e não lançar de novo ou voltar a falar sobre a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se der tempo e se Deus permitir. Eu acho interessante a ousadia de alguns escritores do Novo Testamento. Eles dizem, esses tipos de assunto, primeiro, qual que é? Batismos, ele vai dizendo, ele vai dizendo, arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mão, arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ele diz, isso é assunto de criança. Isso é assunto de criança. Nós precisamos avançar para coisas maduras. Só que aquilo que o autor está dizendo que é coisa de criança, a igreja tem problema de entendimento. A gente sabe, eu vou só pincelar, são as 5 características, né? Nós vamos só pincelar, dando a base dos textos, mas eu quero pegar uma doutrina que as pessoas não entendem, não entendem que é um problema. Então ele vai falar aqui, queridos, do arrependimento de obras mortas, né? E depois ele vai falar sobre os batismos. Todos nós sabemos que existem quantos batismos na Bíblia? 3, não é isso não? Gálatas 3:27 fala que nós somos batizados no corpo de Cristo, batizados na sua morte, no caso, amém? Batismo nas águas, Mateus 28:16, batizar, né? Fazer discípulos e batizar, e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, Atos 1:8, então são 3 tipos de batismo. Marcos 16:18 e Atos 13:3 fala sobre a doutrina da imposição das mãos. Quanta confusão tem nisso? Quantas confusões tem simplesmente na imposição de mãos? E crente não entende direito sobre essa questão. Se entendesse, não deixava qualquer pessoa colocar a mão na cabeça. Amém?
Ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. E ele vai falar em Mateus capítulo 12, 36 e 37 sobre juízos eternos. Esses são alguns textos, existem mais. Amém, queridos? Eu só vou ler para você, então, eu quero falar sobre o juízo eterno. E você vai entender ao longo dessa ensinamento, dessa ministração, que não é julgamento para você. Vai ser um assunto muito leve, que nós vamos falar agora sobre o juízo de Deus, no caso. Porque é uma confusão bíblica em relação a isso. Então, Mateus, no capítulo 12, no verso 36, note o que Jesus está dizendo. Se você puder acompanhar, é muito bom, né? Você fica rápido de Bíblia e você vê que aquilo que nós estamos ensinando, de fato, está na Bíblia. Você tem que sempre comparar, você tem que sempre, na verdade, investigar se é exatamente isso que está sendo ensinado. Esse é o problema da igreja nos últimos tempos. Amém? Saiba onde está o endereço, marque, rabisque, né? Deixe colorido os seus textos. Em Mateus, no capítulo 12, 36, 37, Jesus diz assim: mas eu digo que no dia do juízo, diga no dia do juízo, ele diz, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois por meio das suas palavras vocês serão absolvidos, ou por meio das suas palavras vocês serão condenados. Aqui Jesus está falando de juízo, mas não é Deus quem julga, não é Jesus quem julga e nem o Espírito Santo. O julgamento será aquilo que eu falei e aquilo que eu deixei de falar. Por meio do que eu penso, falo e tenho ações, é essas minhas palavras que se apresentarão nos últimos dias. Eu quero te mostrar isso na Bíblia depois. Amém? Por meio dessas palavras, ou eu serei absolvido ou eu serei condenado. Querido, se você pegar Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 10, 8 e 9, vai dizer que a salvação veio por meio da confissão. Mas as pessoas não entendem que se perde a salvação por meio da confissão. Se ganha por confissão e se perde por confissão. É do mesmo modo. Então Jesus fala a respeito disso. Pastor, o senhor não entende que o que Jesus falou não cabe na nova aliança? Queridos, olha só, eu sei muito bem que a nova aliança não começa no tempo de Jesus. Ela começa em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo quando todo mundo nasce de novo. Eu sei exatamente disso. Mas muitos ensinamentos de Jesus aqui passa pela cruz. Está valendo nos nossos dias de hoje. Bom, dito isso, no caso, foi levantado um assunto entre alguns mestres e pastores sobre Ananias e Safira. Todos conhecem Atos capítulo 5. Lembra disso ou não? Ali, Ananias morre no púlpito, no caso. Passa-se alguns momentos, a esposa morre no púlpito, dentro da igreja. Juízo foi liberado, né? Satanás teve acesso a eles no púlpito e matou os dois no púlpito. Então, um dos mestres estava dizendo para outros pastores que havia um dom de juízo naquela época da igreja do Novo Testamento. Nada bíblico, nada coerente. A Bíblia nunca disse a respeito disso. Então, eles foram ensinar que, por causa da igreja estar começando, por causa daquele pecado, por causa de uma mentira, então Deus deu um dom de juízo e Pedro liberou uma palavra e matou aquelas pessoas. Um outro mestre se levantou e disse, foi um debate hoje à tarde em relação a isso. Outro se levantou e disse, não, Deus não mata. Até aí está tudo perfeito. Não condiz com a sua natureza, está tudo perfeito. Ele diz, o que aconteceu é que Pedro estava com a unção, com o poder, e as palavras que saem da nossa boca têm o poder. Pedro era imaturo, porque a igreja era imatura, embora tinha quase 20 anos a igreja, já de Atos, nesse momento. Pedro libera uma palavra de juízo do qual Deus não liberou, mas a palavra, por causa do poder da unção, da autoridade, matou, na verdade, Ananias. Então eles pegaram o seguinte: se Jesus é a chave de interpretação, nós pegamos e colocamos então em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Então Jesus não mataria. Então Pedro está errado. Está conseguindo compreender? Essa mesma pessoa que disse isso, os dois disseram assim, mas Jesus é a chave de interpretação. Se você pegar e colocar no texto, Jesus mataria, liberaria uma palavra de morte para uma pessoa? Claro que não.
Então não foi Jesus. Logo, qual foi o problema? A imaturidade de Pedro, que liberou uma palavra e matou aquela pessoa, no caso. 50% certo. Jesus é a chave de interpretação, Jesus não mataria. Mas aonde que você tem respaldo bíblico no Novo Testamento de que eu, debaixo de uma unção, pego você em uma falha? Você imaginou o tanto de pessoa que morreria, queridos, nos nossos dias? Chama a tua atenção, te disciplina e joga uma palavra de juízo, você morre. Não tem apoio nenhum bíblico. Porque Pedro no capítulo 1, 1 Pedro e 2 Pedro capítulo 2 diz que o Espírito e a palavra concordam entre si. Não pode haver uma revelação para que eu libere uma palavra de juízo se não está na Escritura. Não existe isso. O Espírito inspirou homens a escreverem a Bíblia, agora o Espírito está fazendo coisa contrária ao que ele escreveu? Não existe isso. Existe uma viagem, queridos, teológica, de entendimento que tem roubado a igreja, que tem prejudicado a igreja. Onde pessoas que não se submetem a líderes severos, elas vão morrer antes do tempo. Alguém já ouviu isso? Você já foi alvo disso? Aonde se encontram essas coisas? É um entendimento errado sobre soteriologia, sobre salvação. Salvação e redenção nunca foi isso. Deus nunca liberou isso. O Espírito Santo nunca liberou. No caso, Jesus nunca liberou. Mas os homens colocam Deus na história. E quando tiram Deus, ainda estragam tudo. Começam bem, mas estragam tudo. Que o homem tem o poder para matar outro homem, liberando uma palavra. Querido, se o pecado de Ananias e Safira matasse pessoas, não existiria ninguém dentro dessa igreja. Não é isso que mata as pessoas. Então vamos entender, queridos, qual é o erro doutrinário sobre juízo. Entenda que o autor de Hebreus diz que entender a doutrina do juízo é coisa para criança. E mesmo assim, mestre, gente velha, ensinando uma igreja, uma multidão, errado sobre o juízo. Então, alguns capítulos da Bíblia vão dar um exemplo, e usa os mesmos textos, no caso, que não bate Jesus. Vamos lá. Aleluia. Em Marcos, no capítulo 3, verso 28, é bom que você acompanhe, para que você não saia dizendo o que eu disse ou o que eu não disse, amém? Mas o que a Escritura está dizendo. Estamos falando, então, sobre doutrina elementar, o juízo de Deus e assunto de criança. Vamos deixar bem claro isso hoje. Marcos 3, versículo 28 diz: em verdade eu vos digo que todo pecado será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem. Deu para entender? Todo tipo de pecado que o homem disser, toda blasfêmia será perdoada. Quem disse foi Jesus. Isso é velha aliança? Não, isso é nova aliança. Não existe pecado que não seja perdoado, é o que Jesus está dizendo. Aí vem a sentença. Agora vem o cuidado, a atenção. Ele diz no verso 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não tem perdão para sempre, visto que é réu ou acusado de pecado eterno. O próprio Jesus, a doutrina do juízo, que é coisa de criança, segundo o autor de Hebreus, nos diz, nos deixa claro que todo pecado ele é perdoado. Porém, há um tipo de pecado que não haverá perdão eterno. Existe condenação eterna, que é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? Agora, vá comigo, por favor, para 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 18. Será que um homem no púlpito tem o poder de matar outro homem? Por meio das palavras? Vamos ver vários textos. Primeiro Timóteo, no capítulo 1, no verso 18. Você achou? Amém? Diz assim: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo. Timóteo é o discípulo de Paulo. Eu te dou então um encargo, uma responsabilidade. Segundo as profecias que anteriormente você foi o objetivo das profecias.
Combate firmado nas profecias ou na palavra, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Primeiramente, você pode olhar para mim, por favor? Primeiramente, Paulo diz que existe um combate, mas ele é um bom combate. E só existe um combate que o crente é chamado a combater, que é o combate da fé. Só. Não existe nenhum tipo de combate que, se você estiver envolvido, que não seja o combate da fé, a incredulidade fala e você pega o que a Bíblia diz, esse é o combate da fé. Qualquer outro tipo de combate, você está fora das Escrituras. O diabo está te enganando. Amém, queridos? O verdadeiro combate é um bom combate, que é o combate da fé. Ele diz, mantendo a fé e a boa consciência. Todo homem, toda mulher que nasceu de novo, o Espírito Santo fala por meio da consciência dele. A tua consciência é a voz do teu espírito. Amém? Porquanto, alguns tendo rejeitado a boa consciência, da onde a voz de Deus é orientada, nos orienta, vieram a naufragar na fé, ou morreram no meio do caminho. Agora, olhe o que o versículo 20 vai dizer. E dentre esses homens se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu, aqui é Paulo, né, o sujeito oculto da frase, entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Queridos, olha só. Então nós temos um texto em 1 Timóteo capítulo 1, 18, Paulo ensinando o seu discípulo. Paulo vai dizendo que houve dois camaradas do evangelho, chamado Himeneu e Alexandre, que se desviaram, no caso, e começaram a blasfemar, no caso. Tá? Ele não diz no que eles blasfemaram, mas estava falando mal do caminho, alguma coisa assim contra o evangelho. E Paulo diz então que ele entregou esses dois homens para Satanás. Aqui então, o que é uma boa interpretação? São os textos que surgiram no meio da conversa. Porém, eles dizem, você está vendo a autoridade de um homem que tem a unção? Aí eles dizem, como que eu vou comprovar? Eu vou apresentar então 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, para dizer que o homem que tem a unção e autoridade pode ter a autoridade nele mesmo concedida por Deus a entregar outras pessoas ao inferno. Errado? Não é isso que a Bíblia diz. Uma simples, a palavra que exegese, no caso, é você fazer um estudo investigativo do texto. E qual é a primeira coisa? Colocar Jesus no texto. Então você pega o homem da revelação, chamado Paulo, que escreve 40% do Novo Testamento, 13 cartas, aqui, enfiando os pés pelas mãos. Paulo erra grosseiramente 2 vezes no Novo Testamento. Porque, na verdade, ele fere a doutrina de Cristo. Nesse momento, se você colocar Jesus no texto, você nunca encontrará Jesus entregando o homem a Satanás. E a revelação do Evangelho não é Paulo. A revelação não é Tiago, não é Pedro, não é João. A revelação do Evangelho se chama Jesus. Você pode dizer amém? Se Jesus não disse, se Jesus não fez, os discípulos estão equivocados em fazer. Você vai pegar isso, queridos, no primeiro capítulo de Atos. Pedro se levanta e diz assim, irmãos, vocês bem sabem, perdão, é logo no capítulo 2, né? Vocês bem sabem que o Senhor me escolheu dentre vós para ser o chefe de todo mundo aqui. Ele já jogou uma carteirada, jogou ou não jogou? Ele diz, é necessário do que aqueles que andaram conosco desde o início, que viram, né, a morte e a ressurreição de Jesus, todos os seus feitos, ele já levantado no lugar de Judas, o traidor. Então lancemos sortes, para que Deus nos mostre quem será o substituto de Judas, o 12º apóstolo. E Pedro então quebra a cara, porque já são guiados pelo Espírito Santo, e não guiados por jogar a moeda na sorte. Amém, queridos? O 12º apóstolo se chama Paulo. Você sabe muito bem disso, mas não é só um exemplo aqui agora. Eles estavam crescendo em maturidade. Muitas correções vieram para os discípulos. A igreja estava saindo ainda da lei. Tiago vai dizendo, irmãos, para se tornar um presbítero, é necessário que o presbítero, o pastor e o diácono seja mulher de uma mulher só. Amados, tem cabimento eu chegar aqui hoje, para você ser pastor, consagrado pastor, você tem que ser uma mulher só. Tem cabimento isso ou não?
Entende-se que a igreja, os homens têm um monte de mulher, é ou não é? O que a gente tem que entender ali, queridos, ainda era uma igreja crescendo em maturidade. Os judeus que se convertiam tinham suas mulheres, concubinas. Então aqueles que vieram não poderiam desfazer, porque tinham muitos filhos. Mas a partir daquele momento, o homem deveria ter uma só mulher. Então não podemos pegar textos isolados, na verdade, sem o entendimento geral da Bíblia e do contexto que eles estavam vivendo, para ensinar como doutrina para a igreja. Não funciona. Aqui Paulo, é a segunda vez que Paulo vai além das Escrituras. E olha que eu e você nem chegamos no livro de Paulo. Se um cara daquele nível, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz, eu tive que orar 3 vezes para ter um entendimento, você imagina quanto eu e você precisamos entender, no caso. É simples pegar Jesus para interpretar. Jesus faria? Não, Paulo errou. E Paulo conserta essas coisas. Abra comigo 1 Coríntios, aleluia, capítulo 5. Vai ter que ser bem rápido de endereço. 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler rapidinho, amém, querido? E a explicação será no final. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Segunda vez que Paulo vai além das Escrituras. Geralmente se ouve... 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os pecadores tem. Isto é, de haver alguém, na verdade, que mantém relação sexual com a mulher de seu pai, sua madrasta, no caso. E contudo, vocês andam cheios de si mesmos, falando para a igreja de Coríntios, né? Orgulhosos, e vocês não chegam nem a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio que tamanho o traje praticou. Eu, na verdade, olha aqui, ainda que ausente, não esteja aí, mas eu estou presente em espírito, eu já sentenciei. Aqui Paulo começa a descer a ladeira sem freio, em rota de colisão, amém? Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus. Olha que bonito, queridos, domingo de manhã está todo mundo aqui, igreja cheia, vamos ter festividade, e eu digo, irmãos, juntamente com vocês, eu já deliberei no meu espírito, eu e Jesus, que David morra. Tem algum sentido para vocês, queridos? Tem algum sentido? Concordem comigo aqui, queridos, e eu e o Senhor já sentenciamos que o fulano dessa igreja vai morrer. Aqui, então, Paulo, na verdade, está em rota de colisão, porque ele era imaturo, e ele vai se arrepender, você sabe muito bem disso. Em nome de Jesus, reunido vocês e meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, com o poder de Jesus. Eu imagino Paulo falando, porque aí o cara dá uma ênfase, né? Em nome de Jesus, aquela coisa toda que a gente ouve por aí. Seja entregue a Satanás para que ele seja destruído a sua carne e no fim, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Você vai entender então, não vou ler porque você já sabe, você já aprendeu isso. Um ano depois, em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo se arrepende. Paulo diz que estava em extrema tristeza, e a igreja estava em extrema tristeza depois de um ano. E Paulo demorou um ano, queridos, para entender o nível da besteira que ele tinha feito e prejudicado uma igreja inteira, no caso. E colocado uma pessoa, na verdade, numa situação muito difícil. Porque todo pecado é digno de ser perdoado quando ele é confessado, quando existe arrependimento. Você pode dizer amém? Existe só um tipo de pecado que não é perdoado. Então, um estudo simples de você confrontar texto, você já sabe aqui que não tem nada de Deus nesse ensinamento, mas está na Bíblia. Deus inspirou os homens para escrever o que está na Bíblia, mas nem tudo que está escrito é o próprio Deus fazendo, queridos. A inspiração vem de Deus para escrever, registrar, mas nem tudo que está registrado é palavra de Deus. Tem palavra do diabo, tem palavra do homem, tem mentira, tem engano. Você entende? Não que a Bíblia tenha engano, não é isso que eu estou dizendo. Você está conseguindo compreender? Deus inspirou os homens, do jeito que inspirou, eles escreveram. Então está registrado lá, na verdade, que gente mentiu. Ali não foi Deus que inspirou pessoas a mentir. Deus só registrou o fato através de homens. Ok? Então no capítulo 2 ele vai pedir, a quem vocês perdoar, eu vou perdoar. Basta simplesmente a sentença
né? E chamá-lo para o arrependimento. Então você vai ler o texto, você já leu, já aprendeu a respeito disso. Paulo pede perdão à igreja, pede perdão a esse rapaz, e Paulo então tira a igreja do sofrimento, ele sai do sofrimento, então ele cresce em maturidade. Porém, queridos, há um outro texto, vá comigo, já estamos no fim dos textos praticamente, deixa eu ver. 3 textos nós estamos terminando, 3, 4 textos. Em Atos capítulo 8, abra lá, que é quase o final já da mensagem. Encontramos aqui então 2 situações. Paulo primeiramente libera juízo sobre Emineu e Alexandre, pegando esses camaradas e entregando a Jesus, entregando a Satanás. Obrigado, irmão. Sempre que eu errar, me corrija, viu? Eu estou pensando uma coisa e falo outra, no caso. Hein? Entregando a Jesus, tá bom, entregou a Satanás. E nós vemos também ali Paulo fazendo isso lá em 1 Timóteo, e vemos também Paulo entregando em 1 Coríntios capítulo 5, alguém que errou dentro da igreja, a Satanás. 2 grandes besteiras doutrinárias Paulo fez, mas se arrepende. Agora é a vez de um outro camarada. Esse camarada é o cara que chegou assim: vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu para eu ser o chefe de todo mundo. Sabe quem eu estou falando ou não? Pedro. Atos capítulo 8, versículo 9. O argumento dos mestres falando comigo foi dizendo assim: pastor, você não está entendendo que existem 2 exemplos, 3 exemplos de que há autoridade e poder sobre os homens de lançarem os homens em juízo e destruição? Aí eu disse para eles: é simplesmente você ler o texto, fazer a interpretação correta do texto, que não é nada disso que você está dizendo. Vamos lá. Em Atos capítulo 8, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ele ser grande culto, ou grande pessoa, 10. A qual todos davam ouvidos a ele, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande. Versículo grande poder. Versículo 11. Aderiram a ele, porque havia muitos os enganavam com mágicas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito à pregação de Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homem como mulher. 13. O próprio Simão abraçou a fé. Olha só, o próprio cara, o mágico, abraçou a fé, e tendo sido batizado, ok? Acompanhava Filipe de perto, passou a ser um dos discípulos de Filipe, ali, servindo a Filipe. O verso observando, espantado, extasiado, né, aos sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Lembre-se que ele se converteu, foi batizado e passou a andar na equipe de Filipe. 16, mudou, viu? Do 13 para o 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo. Aqui então havia sido batizado, mas um grupo de gente não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Então já estamos na parte que os discípulos estão orando em pôr das mãos, tá? Porquanto não havia ainda descido, versículo 16, descido sobre eles nenhum, o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, batismo de arrependimento. 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Versículo 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato deles colocarem as mãos, imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, versículo 20, né? Pedro, porém, vou fazer uma separação aqui. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. 21. Você não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento
do coração. Então eles disseram para mim: pastor, olha esse texto, porque qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? Porque aqui Pedro usou de juízo para com esse cara que também pecou no momento em que o Espírito Santo estava sendo liberado, no caso. Há homens, então, primeiro, há homens, pela unção, pelo poder de Deus, tem uma autoridade de Deus, que se eles liberarem uma palavra, outra pessoa morre, segundo eles. Então existem dois textos, mas esse texto que nos valida a nossa compreensão das Escrituras, de que o homem tem poder para liberar juízo sobre outro homem, é o que eles diziam no caso. E pegaram esse texto. Uma das coisas que a gente tem que ver, queridos, é primeiro, os dois primeiros textos de Paulo, do engano de Paulo, a gente já refutou. Primeiro coloca Cristo, e depois a gente vai entender. Pega Cristo e coloca ali, não tem como aquele texto ser verdadeiro. Então Paulo, ele é imaturo, e depois ele vai se arrepender. Já vimos isso. Quando eles pegam esse mesmo texto para argumentar sobre a ofensa contra o Espírito Santo, o entendimento é errado, porque não é isso que acontece nesse texto. Então nós passamos a ler todo o capítulo por capítulo para explicar para eles o que o capítulo estava dizendo, que não dizia. Esse capítulo não fala nada, não é igual, não pode se comparar com 1 Coríntios capítulo 5, do qual Paulo entrega aquele homem que cometeu adultério com a mulher do pai dele. Não tem como comparar. Não tem como comparar esse texto aqui, de Atos capítulo 8, como confrontar o texto de 1 Timóteo. No caso, quando Paulo entrega Himeneu e Alexandre para ser entregue, não bate. São casos diferentes, são tudo textos diferentes e com interpretação diferente. Os dois primeiros, se você colocar Jesus, cai a doutrina. Não se sustenta, porque Jesus não faria isso, então é maturidade. Agora, o que diz esse texto? Então, eu comecei logo no início falando sobre atributos e caráter de Deus. Deus tem a sua onisciência, onipotência, onipresença. Deus tem a sua soberania. Deus tem o seu poder, seu amor, sua imutabilidade, seu juízo, sua santidade e sua bondade. Todos eles são perfeitos de forma equilibrada. Não tem, na verdade, problemas com isso. Então, como entender o pecado? Como não errar na questão da compreensão da salvação? Aqui, que é o grande erro da interpretação de muitos, no caso. É que dentro desse texto, eles também dizem que esse cara blasfemou contra o Espírito Santo. A primeira coisa, quando nós entendemos, queridos, quando a Bíblia fala sobre pecado, a palavra no original é, quem sabe? Errar o alvo. Existem categorias de pecado. E existem categorias de juízos liberados pelo pecado. Vamos dar um exemplo simples. Morreu Lázaro Barbosa, não morreu esses dias ou não? Parece que ele sequestrou, matou, e ele era um pistoleiro dos fazendeiros lá, para aquela terra desvalorizar tal, e o pessoal comprar aquela terra dos outros. Ele, digamos que não morreu e cai na mão de um juiz íntegro na nossa sociedade. Esse juiz, a sentença que ele dá para o Lázaro Barbosa, que matou, violentou, fez tudo aquilo que ele fez, não será a mesma sentença que esse juiz daria para um pai de família que está desempregado, entra no supermercado e rouba um pacote de salsicha para dar para os seus filhos. Os dois erraram? Sim. Mas a diferenciação entre o erro? Sim. Biblicamente, sim. Jesus ensina que existe maior rigor de juízo para algumas categorias de pessoas. Pecado maior, ele diz, tem quem te entregou. Quando Pilatos vai falar com Jesus, ele diz assim: Pilatos, pecado maior não é o seu, mas quem me entregou para você? Existem categorias e níveis de pecado. Tudo é errar o alvo? Tudo é errar o alvo. Mas Deus, na sua imutabilidade, no seu caráter, atributos, Ele não julga tudo de uma só maneira, porque Ele ia ofender o seu caráter e os seus atributos. Deus se quebraria na sua justiça. Se você é humano, você é íntegro, reto, você não daria sentença para um cara que roubou um pacote de salsicha para dar para os filhos, do mesmo jeito que você daria uma sentença grave para um cara que estuprou, queimou, matou, violentou e diz que não se arrepende. A sua sentença não é justa, não é bondosa, não é amorosa, não é verdadeira. Por isso que tem um equilíbrio o caráter de Deus. Ele julga reto, Ele julga de forma perfeita, segundo os seus atributos e seu caráter. Você pode dizer amém?
O capítulo 8 nada tem a ver, queridos, com blasfêmias contra o Espírito Santo. Pedro nem diz isso. Comparar esses textos com os dois textos que eu comparei com você não tem nem sentido. Há um erro grosseiro de interpretação em relação à pessoa de Deus. Problema, soteriologia, não entende salvação. E é isso, na verdade, que estão jogando por aí, sobre essa questão da salvação. Jogando nas costas da graça, nas costas de Jesus, da cruz, sem uma compreensão exata do que o texto está dizendo. Agora, queridos, se pecado é errar o erro, é errar o alvo, existem categorias. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19 que ele diz que eu não devo errar apagando o Espírito Santo. Não apaguem, não extingue o Espírito Santo. Errar é. Mas compare apagar o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo. Eu não vou mais ouvindo o Espírito Santo. Eu vou colocando outras coisas no lugar, distrações e erros. É diferente, queridos, de eu cometer um pecado contra a pessoa do Espírito Santo, rejeitar a obra do Espírito Santo. Eu rejeitar de forma deliberada e consciente, como o autor de Hebreus diz, é o fato de Jesus diz, vocês estão ofendendo o Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo, e não haverá perdão eterno. Se você comparar, apagar o Espírito Santo é um processo de alguém que está todos os dias fazendo isso, mas não é alguém que morreu eternamente por ofender o Espírito Santo, por não pecar contra o Espírito Santo, rejeitando o que Jesus fez. Existe diferença ou não existe diferença? Qual é a diferença? De alguém que está no processo de apagar o Espírito Santo, pode haver arrependimento. O juízo do outro é imediato, quando ele ataca a obra da redenção. Então, um recebe juízo imediato, o outro não. O apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte: para alguns homens, o juízo de Deus é imediato, enquanto para outros homens, ele vai se manifestar mais tarde. O que acontece entre Ananias e Safira é que o juízo foi liberado imediatamente, enquanto outros morreram depois. Juízo foi liberado todas as vezes que existe erros no caso. Por exemplo, um outro exemplo, Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito de Deus. É um pecado? É. Mas se você pegar e confrontar, não apague o Espírito Santo contra blasfemar para o pecado eterno, existe diferença. Eu posso entristecer o Espírito Santo caminhando para o erro. Mas você concorda comigo que nesse processo pode haver arrependimento? E sempre há arrependimento, praticamente. Porque o texto do cara que manteve relação sexual com a mulher do pai, ele foi restaurado, porque houve entristecimento por meio do Espírito Santo para arrependimento. Esse cara foi recuperado. Por isso que Paulo erra nos dois textos do qual ele faz. Agora, Marcos capítulo 3, 28 fala que, pecando, blasfemando contra a obra da redenção do Espírito Santo, pecado eterno, para sempre. Juízo é liberado eternamente. Se você comparar Simão, o mágico, tem algumas coisas no texto, queridos, que é interessante nós lermos, amém? Vamos lá. Aqui diz que havia certo homem, vou falar rapidamente, tá? 5 minutos eu encerro. Certo homem chamado Simão, ele era mágico e fazia grande truque, todo mundo achava que ele era um homem de Deus, chamava ele de um grande poder, beleza? Um dia esse cara, todo mundo seguia ele, porque ele era notório, ele era poderoso. Filipe passa por aquele lugar, realizando muitos milagres, e o povo se converteu, porque o povo via muitos milagres extraordinários. Simão, o mágico, esse cara se converte. Além de se converter, a Bíblia diz que ele foi batizado. Além de ser batizado, ele começou a andar na equipe de Filipe. Então, o que acontece? Olha a diferença desse cara confrontado com Mateus no capítulo, com Marcos no capítulo 3. O pecado perdoável. Você tem então Simão, o mágico, nasceu de novo, se batizou e estava na equipe. Os discípulos ouvem do avivamento, desce junto com Filipe.
Então pessoas são curadas, pedaço de perna cresce, olho cresce, coração deformado, milagres, mortos são ressuscitados, milagres extraordinários. Esse cara que se converteu, se batizou e está na equipe, antigamente era mágico, agora quer ser um discípulo, ele quer o poder. Nesse sentido está errado? Não está errado. Você não queria orar pelos enfermos e tirar da cadeira de rodas, ressuscitar mortos? Eu também queria. O que acontece aqui, queridos, que ele é imaturo. Ele é um bebê na fé. Pega esse texto, os mestres, na verdade, que não entendem isso, que ensinam errado a igreja, deveriam pegar esse texto. Por que eu não sei, queridos, se é malignamente que eles fazem isso, intencionalmente. Eu espero que não, acredito que não. Amém? Porque se eu digo aqui que um homem tem poder e autoridade pela unção de matar outros homens, e você acreditar, eu tenho você na minha mão. Eu tenho você na minha mão. E se por acaso alguém me deixou triste, e eu digo assim, mexeu na unção do santo homem, vai morrer. Gente espera que vai morrer. Por infelicidade, esse cara pega Covid ou bate o carro, morre. Alguém no povo vai dizendo, a palavra do pastor Wagner, o cara morreu. Quem, queridos, nessa congregação, se eu disser assim, olha, amém. Eu não sei, queridos, se essa manipulação, ela é intencional. Porque hoje é mais fácil, queridos, você tirar o conhecimento da igreja e colocar o conhecimento humano e manipular a igreja, do que você ensinar a igreja simplesmente a conhecer a verdade, a doutrina séria da Bíblia. Hoje, para você encher uma igreja, ou você ter as pessoas na sua mão, é só você tirar as escrituras. Ou pegar as escrituras e dar uma mexida nela, entortada, igual o diabo fez em Mateus 4. Está escrito. E o cara citou todos os textos. Só que ele citou de forma distorcida. Jesus que conhecia a palavra disse, está errada a palavra aí, meu irmão. E os berianos também, está errada essa palavra aí. Eu e você temos que ser do mesmo jeito. Nem isso que você está ouvindo essa noite, você tem que engolir. Vá para a tua Bíblia, você não está lendo o texto? Vá para a tua Bíblia, investiga se aquilo que está sendo ensinado aqui é da Bíblia ou não. Amém? Senão você pode estar sendo manipulado. Você deve conhecer as Escrituras. Você tem o Espírito Santo, você sabe orar. Amém, queridos? Você tem um ajudador, um mestre, um professor. Glória a Deus. Esse cara era imaturo. O que ele achou? Ele vinha de uma cultura, no caso, aonde se compra tudo. Se compra voto, se compra prestígio, se compra posição. Era um novo convertido ainda que tinha uma velha vida na cabeça. Embora nascido de novo, embora batizado, criança. Ou você nunca foi assim? Nós já fomos assim, vamos, querido. Não dá vergonha de algumas coisas que a gente fez em nome do Evangelho? Dá. Porque a gente era imaturo. Quantos de vocês pegaram a época que você não podia assistir televisão? Que Deus ia te matar no culto? Se você não pegou isso, querido, dê graças a Deus. Amém? Esse que vos fala já pensou em que ia morrer no culto. Né? O cara era imaturo. Então o que ele fez? Quanto custa para eu impor as mãos e ter esse poder? Agora, o que Pedro diz para ele, o que eles não entendem na confrontação dos textos, é o seguinte, está simples. Aqui, versículo 20. Uma simples leitura atenciosa no versículo 20, 21 e 22, vai entender que esse texto nada tem a ver com o juízo de um homem manipulando as pessoas. Pedro, porém, versículo 20, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Isso é um juízo? Ou isso é uma exortação? Vamos entender. Parece uma exortação? É só continuar lendo. Pois você julga, no teu entendimento, Simão, você julga adquirir, por meio do dinheiro, o dom de Deus. Ou seja, Simão, você é criança e você precisa mudar a tua mentalidade. O que Pedro está dizendo para ele, se você continuar pensando assim, você vai pegar um caminho sem volta. Não é juízo, é exortação.
Nada tem a ver com o juízo de Deus, de engrandecer o homem de Deus, nada tem a ver. Aí ele vai dizendo assim, e respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Pedro não mandou o cara para o inferno, nem entregou o homem para Satanás. Pelo menos aqui existe um pouquinho mais de maturidade, sim ou não? Mais maturidade. Pois você julga adquirir por meio dele o dom de Deus por meio de 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Como? Se o coração não mudar, se não se arrepender. Você vai ver ele falando, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Por que você não tem parte no nosso ministério? Não é que você nunca terá. Você não tem parte porque o teu coração está errado. Mude o teu coração, é o que ele vai dizer aqui no versículo 22. Se arrepende. Arrepender é se converter, é mudar de rota, é mudar de mente, é metanoia, não é isso? Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado. Não é aqui, queridos, Marcos 3, que ele vai dizendo assim, pecou para sempre. Então, primeiro que não cabe aqui nenhum tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se houvesse, esse cara já estava condenado. Mas Deus que julga pelo seu caráter perfeito, pelos seus atributos que são imutáveis, e todos eles são equilibrados igualmente, não dá juízo para uma criança como ele dá para alguém que é malfeitor, com pleno conhecimento. Amém? 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e clama ao Senhor, ora ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Por que Pedro disse talvez? Porque se houver um arrependimento genuíno, você concorda comigo ou não? O poder da destruição do juízo não está em Pedro, queridos. Está no coração desse homem. O juízo em Atos capítulo 8, 5, sobre Ananias e Safira, não estava em Pedro, como eles disseram. Para atacar terror na igreja. Não é. O juízo estava. Pedro não lançou o juízo. Pedro apenas revelou o que aconteceu. Aquele cara sofreu uma sentença de juízo imediata. Pelo tempo, pela maturidade, a igreja com quase 20, 25 anos. Era gente dali, queridos. Que pecou contra a pessoa do Espírito. Juízo foi liberado imediatamente, sem perdão. Pedro só avisou, ó, você passou a linha. Não sou eu que estou te matando. Você ultrapassou o que não deveria ter ultrapassado. Não há mais volta. Tchau. Foi. Olha aqui, respondendo, porém, Simão. Esse é sinal de um cara que se perdeu para sempre? Que blasfemou contra o Espírito Santo? Um cara que diz assim, por favor, ore vocês. É criança ou não é? Porque ele entendia que a oração do pastor e do líder era mais poderosa que a dele. O bichinho ficou com tanto medo, é bichinho que vocês falam aqui, né? O bichinho ficou com tanto medo, queridos, que ele disse, não vai prestar se eu orar. Eu não quero que aconteça isso sobre mim. Vocês que estão mais junto de Deus, ore por mim. É imaturo ou não é? Pedro disse, se houver arrependimento genuíno, Deus te perdoa o pecado. Ele disse, pode orar por mim. É característica de alguém que morreu eternamente aqui? Ou de alguém que foi salvo por meio de uma exortação? Claro que é por meio de uma exortação. Deus é bom? Todo o tempo. Uma simples confrontação, queridos, dos textos. Daqueles que alegam que o homem tem poder para destruir vidas, ministérios e pessoas. Uma simples confrontação da pessoa de Jesus com uma interpretação e uma leitura simples, com o auxílio do Espírito Santo, você pega os enganos que são ditos por aí. Pode dizer amém? Nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Que você possa crescer, como Pedro diz, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tenha prazer em ler, em ter um devocional, em estudar a sua Bíblia. Amém? Porque Paulo diz, são as sagradas escrituras que desde pequenininho podem te tornar sábio. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Feche seus olhos. Santíssimo Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso.
e a tua palavra é perfeita como o Senhor é perfeito. Todo engano, Pai, toda palavra de homem, todo controle humano, Pai, todo jugo, Pai, de doutrina humana, está quebrado no nome de Jesus sobre a nossa igreja. Eu declaro neste lugar que desde o menor até o maior, todas as idades, homens ou mulheres, sejam cheios do pleno conhecimento da tua palavra. Eu sei que isso, Pai, depende dos corações que têm desejo pelo crescimento e o conhecimento das Escrituras. Jesus nos diz que o conhecimento da verdade nos liberta, Pai, nos liberta de fato. Nenhum de nós está nas mãos dos homens. Os homens dons foram nos dados, Pai, para nos levar a um nível de maturidade, Pai, para nos preparar para o serviço, para a intimidade, Pai. Aleluia, a unidade da fé. Mas eles podem apenas nos levar a um lugar, Pai, do qual o Senhor, Pai, depois nos levará a um nível de maturidade por causa de uma caminhada junto com o Senhor. Porque são apenas tutores e mestres até que nós nos tornemos maduros. Eu declaro sobre cada pai de família aqui, sobre cada mãe, sobre cada filho, cada jovem, cada criança, que eles tenham desejo mais e mais da tua palavra, como Davi diz, Pai. Que o meditar das tuas palavras, as canções do meu coração sejam todos em louvor a ti. Como Davi diz, como eu amo a tua lei, e de madrugada eu medito com o meu coração em cada uma das tuas palavras. Que haja o desejo de crescimento, Pai, sobre cada filho teu aqui. No nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, mas também quero agradecer pela sexta, pelo sábado e pelo domingo. Aleluia, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas em particulares, Pai, em termos de crescimento e intimidade, que o Senhor possa continuar a fazer, Pai, porque nós abrimos o nosso coração para isso. Nós te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, querido?